Olá, pessoal de Direito Civil 3, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso direito obrigacional ou direito das obrigações, hoje nós vamos tratar de modo específico sobre as obrigações solidárias. Como nós já estudamos nas aulas passadas a respeito das obrigações divisíveis e indivisíveis, nós vimos que quando a obrigação ela é indivisível e concorrem vários devedores, todos estão obrigados pela dívida toda. Desta forma, existe, mesmo que de modo involuntário, a solidariedade entre eles, conforme o nosso artigo 259 do Código Civil. Desta forma, se várias pessoas devem coisa indivisível, a obrigação é também solidária. Mas pode haver situações onde as partes convencionam que a obrigação é solidária, mesmo esta repousando sobre coisa divisível, a qual seja devida aí por várias pessoas. Dessa forma, nós podemos lá no artigo 264 obter um conceito legal de obrigações solidárias. Nós vamos ver que a solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou com responsabilidade pela dívida toda, como se fosse um único. Então, a solidariedade vai existir quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito e com responsabilidade, direito ou com responsabilidade pela dívida toda, como se fosse um único. Isso nós podemos extrair lá do nosso artigo 264 do Código Civil. Desta forma, as obrigações solidárias e indivisíveis têm consequências práticas semelhantes, né? Aquelas que são solidárias e aquelas que são indivisíveis se assemelham em alguns momentos, mas são obrigações diferentes. Nós podemos entender que são diferentes por quê? A obrigação indivisível é impossível pegar por partes, porque ela resulta da natureza da prestação. Por exemplo, eu te devo um cavalo, eu te devo um lote urbano que não pode ser fracionado, te devo um diamante, eu te devo um barco, eu te devo um carro, um livro, né? São objetos que não têm como ser fracionados pela natureza existencial desse objeto. Já a obrigação dita como solidária até poderia ser paga por partes, mas por força de contrato não pode ser cumprida de modo fracionado. Trata-se aí de uma garantia para favorecer o credor, né? Onde nós vamos ter a certeza que este vai receber a dívida toda. Na solidariedade, então, cada devedor deve tudo. Na indivisibilidade, cada devedor só deve uma parte, mas tem que pagar tudo diante da natureza da prestação do objeto que não pode ser fracionado. Pelas suas características, a solidariedade ela não é presumida. Então, gente, anotem isso daí, que isso despenca em questões. A solidariedade não se presume, decorre do contrato ou da lei, de acordo com o artigo 265 do Código Civil. Exemplo de solidariedade decorrente da lei é a dona de casa que responde pelos danos causados a terceiro por sua empregada doméstica. Né? Tá no artigo 932, 942, lá vocês conseguem encontrar isso daí. Nós podemos continuar dizendo que pode haver obrigação solidária de coisa divisível, por exemplo, dinheiro. O dinheiro pode ser fracionado em unidades ali muito pequenas, de modo que todos os devedores eles vão responder integralmente pela dívida, mesmo sendo coisa divisível. Essa solidariedade nas coisas divisíveis serve para reforçar o vínculo e facilitar a cobrança por parte do credor, que vai ter direito ao recebimento da dívida integral. O devedor a vários credores de coisa indivisível precisa pagar aí a todos os credores juntos, de acordo com o inciso 1 do artigo 260 do Código Civil. Porém,
o devedor, aquele que deve a vários credores solidários, ele se obriga pagando a qualquer um deles, se desobriga, perdão, ele se desonera da dívida pagando a qualquer um deles. Eu devo para várias pessoas. Se eu pago para a quantia integral, eu estou desobrigada. Aí vai nascer para as outras pessoas que não receberam o direito de reaver esse valor daquele que recebeu o todo. Mas em relação a mim, que paguei a dívida toda solidária para um dos meus credores, eu estou desonerada, certo? Se essa coisa devida, eu devo uma coisa em obrigação solidária e essa coisa perece, se perde, nós vamos converter em perdas e danos, vai tornar divisível, então, sempre que converte em perdas e danos, vai se tornar divisível, anotem isso daí também que cai muito em questões, mas permanece a solidariedade, de acordo com o artigo 271 e 279. Se essa coisa devida em obrigação indivisível perece, converte-se em perdas e danos e os codevedores, aqueles que devem conjuntamente, deixam de ser responsáveis pelo todo e passa a ser dividido responsável pelas cota-partes individualizadas, isso de acordo com o nosso artigo 263 do nosso Código Civil Brasileiro. Outro apontamento importante é o devedor de obrigação solidária, gente, que paga sozinho a dívida ao credor, ele vai cobrar dos demais codevedores a cota de cada um, certo? Sem solidariedade que não se presume, de acordo com o artigo 265 e 283 do Código Civil Brasileiro. Então, A, B e C devem solidariamente dinheiro para D, né? Tem A, B e C devem de maneira solidária dinheiro para B. A, B e C devem solidariamente dinheiro para D. Se A pagar a dívida toda ao credor D, A vai lá e paga tudo para D, certo? A vai poder cobrar a cota parte de B e de C, sem solidariedade entre B e C. Eu paguei tudo, eu vou lá e tenho direito, eu sou responsável por 1/3, não é? Eu tenho direito a receber 1/3 de B e 1/3 de C, ok? Os elementos da obrigação solidária, então, nós podemos organizar da seguinte forma, né? O primeiro elemento aí, gente, é a multiplicidade de credores ou de devedores, né? Ou ainda de uns e de outros, pode ser que haja solidariedade em ambos os polos da relação obrigacional. Unidade de prestação, então aí uma multiplicidade de devedores e credores que versam sobre uma mesma prestação, que tenha corresponsabilidade aí dos interessados nesta obrigação. A doutrina, para uma melhor compreensão didática aí da disciplina, né, das obrigações solidárias, divide aí em solidariedade ativa e solidariedade passiva, e é esse tema que nós vamos tratar agora de maneira individualizada. Primeira temática, então, anotem aí no caderninho, solidariedade ativa. Vamos lá. Nós podemos definir solidariedade ativa pela presença de vários credores. Ativo não é o credor, gente? Se eu tenho para receber, eu que tenho que ir lá cobrar, eu tenho que ter uma atitude em relação a isso, por isso que o credor é a parte ativa e o devedor é a parte passiva. Então, solidariedade ativa é aí a presença de vários credores, que muitas vezes os enunciados, a doutrina, vai chamar de concredores, né? São mais a presença de vários credores, todos com o mesmo direito de exigir integralmente a dívida ao devedor comum. Artigo 267 aí do nosso Código Civil Brasileiro. Essa solidariedade ativa, ela é rara, porque na sua principal característica está sua principal inconveniência. Está lá no artigo 269, vocês conseguem verificar. Assim, o devedor, ele não precisa pagar a todos os concredores juntos, como na obrigação indivisível, né? Que deve reunir todo mundo. Gente, eu devo esse marca-texto, não tem como dividir, eu devo para A e para B, chamo lá A e B, estou pagando vocês. Aqui, na obrigação solidária, se eu, devedora, pago para apenas um dos credores solidários, mesmo sem autorização dos demais, o devedor, no caso eu, se desobriga.
E se este credor ele for desonesto ou incompetente e ele reter ou perder a cota dos demais credores, os concredores nada poderão reclamar a mim, devedora, né? Eles terão sim que reclamar desse que recebeu o pagamento e que não realizou o reembolso para os demais, certo? Porém, se caso alguns dos concredores já esteja aí executando judicialmente o devedor, então eu devo para A e para B, né? Devo para A e para B, A já está me executando judicialmente. O pagamento ele deve ser feito, né? A que está me executando judicialmente. Isso está no nosso artigo 268 do Código Civil. O que se chama de prevenção, né? Ficando esse credor prevento para receber o pagamento com prioridade em nome de todos os concredores, porque ele foi prevento, ele entrou com a execução, então ele tem preferência aí na linha de recebimento deste valor. Tranquilo? Outro ponto inconveniente, então, para se haver solidariedade ativa, é que se um dos credores perdoar a dívida, o devedor ele fica liberado e os demais concredores terão que exigir apenas sua parte daquele que perdoou, de acordo com o artigo 272. Eu devo para A e para B, A vai lá e perdoa a dívida solidária. Olha, Isabel, não precisa pagar, né, brother? O que acontece? Eu não tenho que pagar para eles. E o B, que não perdoou, ele vai ter que cobrar do A a sua cota parte, exigir a cota parte daquele que perdoou, de acordo com o artigo 272. Como nós podemos ver, então, gente, nessa breve ilustração que eu fiz sobre a solidariedade ativa, dentro desse contexto da solidariedade ativa, cada credor ele fica sujeito à honestidade dos outros concredores. E honestidade é um fator extremamente subjetivo. Vocês sabem que isso é complexo de se analisar dentro de uma relação jurídica negocial. Por esses inconvenientes que eu citei para vocês, a solidariedade ativa ela é rara, né? Afinal, não é interessante para o credor ele ter essa vinculação com seus outros parceiros de negócio, podemos assim dizer. Por outra seara, nós temos a solidariedade passiva, né? Esta é mais comum e é mais importante, devendo ser aí dentro do mercado financeiro bastante estimulada, porque ela protege o crédito, ela reforça o vínculo, ela facilita a cobrança, né? Aumenta a chance de pagamento, porque o credor aí ele vai ter várias pessoas para poder cobrar a dívida toda. Olha que coisa legal, né? Eu tenho A e B são meus devedores, eu posso cobrar de A ou posso cobrar de B a dívida toda, né? Posso cobrar de ambos ou apenas de um o total da dívida, a depender da minha escolha, daquele que eu achar que tem mais possibilidade de realizar o pagamento, certo? Quanto mais se protege o credor, gente, mais as pessoas emprestam dinheiro. E com mais dinheiro, os consumidores se equipam, as lojas vendem, as fábricas produzem, os patrões lucram, geram emprego, o governo arrecada tributos, né? Como nós sabemos, minimamente, todo mundo que tem uma relação bancária, mesmo que simples, nossa aí, pessoa física, sabe que proteger o crédito é, de modo direto, estimular o desenvolvimento socioeconômico, porque a maioria da classe média, ela funciona com seus pilares no direito de crédito, não é isso? Quem compra coisas à vista dentro de nós, classe baixa, né, média baixa, a gente precisa sempre ter acesso a esse direito de crédito. Quando você protege o direito de crédito, você protege o desenvolvimento socioeconômico. Dessa forma, nós podemos entender que, por isso mesmo, para proteger o crédito, a solidariedade passiva, não a ativa, né, ela deveria ser presumida. Então, alguns doutrinadores vão defender que solidariedade passiva, solidariedade entre os vários devedores, deveria ser presumida, violando aí o disposto no artigo 265. O nosso artigo 829, ele de modo bastante assertivo, ouso a dizer, ele faz presumir a solidariedade passiva conforme será visto por vocês dentro do direito empresarial sobre título de créditos, né? Quando vocês vão trabalhar título de crédito, vocês verão isso. Então, depois de muita história socioeconômica, vamos aí
estruturar um conceito de solidariedade passiva. Anotem, que eu não estou vendo, mas Deus está vendo. Mantenha esse caderno organizado, anotações em dias, leituras de artigo, para que vocês não percam foco aí nos estudos de vocês. Então, vamos anotar conceito de solidariedade passiva. Ocorre a solidariedade passiva quando mais de um devedor, chamado co-obrigado, com seu patrimônio, se obriga ao pagamento da dívida toda. Então, há mais de um devedor, porém, o que for chamado é responsável pela dívida toda. Na frente, anotem artigos 275 e 391. Desta forma, gente, podemos ilustrar da seguinte maneira: havendo ali 3 devedores solidários, o credor ele terá 3 pessoas para poder processar e exigir o pagamento integral. Mesmo que a obrigação seja divisível, é dinheiro, mas se está estipulada a solidariedade, A, B e C me devem. A, B, C me devem. 5 mil reais. Eu posso cobrar 5 mil de A. Se ele não me pagar, eu posso cobrar os 5 mil de B. Se ele não me pagar, eu posso cobrar 5 mil de C. Então, aumenta para mim minhas possibilidades de receber, porque cada um tem um patrimônio individualizado, cada um tem sua vida financeira estruturada. Me dá o quê, gente? Segurança no crédito. Por isso que é importante dentro da estrutura negocial, né, a manutenção do crédito como nós vimos. O credor, ele escolhe se ele quer processar um ou todos os devedores. Isso de acordo com o nosso parágrafo único do artigo 275. Aquele devedor que pagar integralmente a dívida, ele terá direito de regresso, né, ação de regresso, contra os demais co-obrigados, de acordo com o artigo 283. A, B e C me devem, eu entro contra A, são 6 mil reais, A, B e C. Eu entro contra A, cobro a dívida toda, os 6 mil reais, ele me paga os 6 mil reais. Agora ele tem direito de cobrar os 4 mil reais de B e de C, certo? Na solidariedade passiva, então, não se aplica o benefício de divisão e nem o benefício de ordem. O que seria isso? Pelo benefício de divisão, o devedor ele pode exigir a citação de todos os co-obrigados no processo para que juntos ali se defendam, realizem a sua defesa. Isso é ruim para o credor, porque o credor ele atrasa o processo, isso atrasa o processo. Por isso a solidariedade passiva não concede esse benefício aos co-devedores. Então, não há benefício de divisão dentro da estrutura processual aí na solidariedade passiva. Se eu ingressei contra A, eu vou resolver apenas contra ele, não vai poder chamar o B e o C para participar da defesa processual. O outro benefício, chamado benefício de ordem, diz que, né, o co-obrigado ele tem direito de ver executado primeiro os bens do devedor principal, como, né, quando tem devedor principal, por exemplo, na fiança. Lá no artigo 827, você tem que ver executar o do devedor principal para depois atingir o do fiador. O fiador ele pode renunciar ao benefício de ordem e se equiparar ao devedor solidário, conforme o artigo 828, salvo engano, inciso 2, acho que é isso. O avalista, ele nunca tem benefício de ordem. Sempre o avalista é devedor solidário. Na fiança, não. Tem que atacar o devedor principal, realizou a investigação patrimonial, não tem, atinge-se o fiador. No avalista, não. O avalista ele já é devedor solidário automaticamente. Por isso que se algum amigo, gente, dicas da vida, lhe pedir para ser avalista, recomendo não aceitar. Gente, é um dos piores negócios que você pode realizar, é ser avalista de alguém. Você entra ali totalmente dentro daquela dívida, tá? Eu sei que muitas vezes dentro das nossas relações familiares, de amizade, é difícil a gente dizer não aí a um amigo.
Mas eu já vi muitos casos práticos aí de processo onde você perde o dinheiro e perde a amizade, porque você não vai querer continuar ser amigo dessa pessoa. Então, se esse amigo insistir, né, é melhor você ser fiador, porque aí você tem benefício de ordem, mas nunca fiador solidário ou avalista. É a pior coisa que você pode fazer dentro de uma relação negocial aí. Fiança e aval, gente, são exemplos de solidariedade passiva decorrente de acordo de vontade. Então, a universidade, por exemplo, a faculdade, né, quando financia o curso aí a um estudante, nós temos um programa de financiamento, geralmente exige aí um fiador ou uma avalista, tá lá no artigo 897, por aí eu não sei como funciona aqui na nossa faculdade. De modo que, se o devedor ele não paga a dívida no vencimento, né, o credor no caso da faculdade, vai processar aí o devedor, que vai ser ou o fiador ou o avalista. A fiança, vocês vão estudar brevemente, já estudaram alguns, outros não, mas brevemente em direito dos contratos, né, direito civil 4, e a questão do aval vão estudar em direito empresarial. Na verdade, os dois, eu não me recordo, mas eles encaixam bem com a ementa de direito empresarial. Exemplo de solidariedade passiva e decorrente da lei, nós vimos que a fiança e o aval é decorrente do acordo de vontade. E decorrente da lei, nós podemos dizer que na responsabilidade civil, né, do pai em relação ao filho, por exemplo, no comodato, na gestão de negócios. Então, anotem aí exemplos de solidariedade passiva decorrentes da lei. Fazer leitura dos artigos 932, que fala da responsabilidade civil, 585, que fala do comodato, e parágrafo único do 867, que fala da gestão de negócios. É isso, gente. Vocês têm material de apoio aí, um slide bastante completo, junção de 3 doutrinas, enunciados e jurisprudência, além dos artigos principais dispostos para vocês no material de apoio. Faça a leitura do slide sobre solidariedade juntamente com a videoaula. Façam anotações, esquemas, tá? Todos os artigos que eu vou citando para vocês, faça a leitura do artigo e leia 5 artigos antes, 5 artigos depois, para que você tenha aí uma profundidade de análise e de apreensão mesmo de noção legislativa dentro do nosso Código Civil, porque a gente só aprende lendo, familiarizando aí com o nosso Código Civil. No mais é isso, gente. Eu me encontro à disposição no fórum de discussão para tirar as dúvidas de vocês e nos nossos demais canais de comunicação. Fiquem com Deus e bons estudos. Um abraço.